RFI Convida. Adriana Brandão. Manuela Dávila, ex-deputada federal pelo PCdoB e candidata a vice-presidente na chapa de Fernando Haddad nas eleições de 2018, faz neste momento um giro europeu. Ela começou sua viagem por Lyon, onde participou do evento European Lab, falando de mulheres, resistência e do governo Bolsonaro. Nesta quarta-feira, a Manuela Dávila participa de um debate aqui em Paris e a nossa convidada de hoje. Olá, Manuela. Obrigada por sua presença aqui nos estúdios da RFI. Um prazer conversar contigo e com todos os ouvintes. Manuela, sua participação no European Lab de Lyon, no sudeste da França, que é um evento que fala sobre o futuro da cultura. Você participou desse evento ao lado da filósofa Márcia Tiburi e teve auditório lotado. Como foi essa primeira troca com o público francês, Manuela? Foi bastante interessante. Eu me dediquei esse ano, praticamente o primeiro semestre dele, a viajar ao Brasil lançando o livro e, portanto, mesmo que haja muito interesse dos europeus e dos brasileiros que vivem fora do Brasil em debater a situação brasileira, eu havia decidido não sair do país para poder fazer um giro. O Brasil é muito grande, portanto, nós levamos quase 3 meses para viajar 20 estados do país lançando o meu livro e fazendo esses encontros de debate sobre a realidade brasileira. E fiquei muito satisfeita em chegar a Lyon foi o evento com o maior número de inscritos do European Lab, então para mim foi uma surpresa, né, porque tanto com muita curiosidade de franceses e também com muitos brasileiros que vivem na cidade estudando e que vivem na região sobre a situação do nosso país. Eu fico satisfeita porque percebi que o Brasil atrai os olhares porque os europeus buscam respostas para impedir que a extrema-direita cresça e que possa se apresentar como saída eleitoral. Cresça aqui né? E os brasileiros buscam formas de contribuir para que o Brasil enfrente e reestabeleça parâmetros mais avançados de democracia. E quais são agora as prioridades da luta no Brasil, Manuela? O governo Bolsonaro é um governo de absurdos, então existem muitas lutas importantes, né? Então, de um lado a reforma da Previdência corre, de outro lado a liberação de armas, o decreto da liberação de armas, a luta dos povos indígenas, quilombolas, das comunidades originárias ganha muita força, tem muita dimensão internacional sempre, a luta educacional em defesa, contra os cortes, em defesa da educação pública e da ciência brasileira tem sido a mais numerosa, com mais apelo social, mas para mim nós precisamos fazer com que todas essas lutas encontrem convergência na defesa da democracia e contra o fascismo. O que nós vivemos no Brasil é muito sério, é muito grave. Nós temos um presidente que faz uso crescente de um discurso de violência política, um presidente que, a partir do seu discurso, autoriza essa tensão política crescente que existe na sociedade brasileira, e nós só conseguiremos, ou o tamanho da democracia ou a vitalidade da democracia brasileira é essencial para que nós possamos barrar as outras medidas apresentadas por Bolsonaro. Após os grandes atos pela educação, haverá greve nacional no próximo dia 14. Esses atos podem unir a esquerda brasileira? Eles têm unido a esquerda e têm unido um setor mais amplo que a esquerda. E para mim isso é importante, porque para mim seria um grande equívoco a esquerda acreditar que a luta em defesa da democracia e do Brasil é só dela. Por mais que momentaneamente nós possamos estar isolados e eventualmente não unidos entre nós nessa luta, não é isso que nós queremos. Nós queremos que essa luta seja uma luta do nosso povo. E as lutas do dia 15 e 30 mostraram que o povo sim percebeu o sentido de amplitude, ou seja, é preciso dialogar com quem não votou na nossa candidatura, é preciso dialogar com aqueles que não foram às urnas, que é quase 1/3 do povo brasileiro, é preciso dialogar mesmo com os que votaram em Jair Bolsonaro, porque nós não podemos nos resignar com o discurso
radicalizado de enfrentamento ao governo. Nós queremos voltar a governar o Brasil e para isso é preciso construir maioria. Para impor derrotas ao governo é preciso construir maioria. O recado que a população nos deu no 15 e 30 de maio é que a amplitude e a unidade são imprescindíveis para que o povo esteja ao nosso lado na defesa do Brasil e dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. E a luta Lula livre? A luta Lula livre ela é central e a centralidade dela sempre se deu não pela simples denúncia da prisão política do presidente Lula, que agora, com a nomeação de Sérgio Moro como ministro de Bolsonaro, ficou clara, explícita ao mundo inteiro. Porque o Brasil tem 760 mil presos. Desses presos, 30% jamais receberam julgamento, ou seja, há muitos presos em situação injusta no Brasil. Nós sempre lutamos pela liberdade de Lula porque reconhecemos a fraude no seu processo, mas porque sempre compreendemos que a luta por sua liberdade é a luta pela democracia brasileira, né? O Brasil é mais livre à medida que tem um sistema, porque tem Lula livre, né? Nós temos mais possibilidade de nos desenvolver enquanto nação à medida que temos Lula livre. Porém, é preciso compreender que nós não podemos ter ao nosso lado só aqueles que pensam exatamente igual a nós. E, portanto, se queremos ter uma luta mais ampla, como me parece ser a luta educacional, essa luta terá aqueles que defendem a liberdade de Lula, mas também terão aqueles que não a defendem. E faz parte, a luta democrática deve ser uma luta muito ampla. Então, se é a principal, né, ela será composta por pessoas que também pensam diferente sobre alguns temas. O que é importante é que nós saibamos, mesmo que alguns que lutam pela democracia não defendam a liberdade de Lula, indiretamente estão ajudando a construí-la. Por quê? Porque um país democrático não mantém um preso político. Você falou que você em Lyon, você também teve a oportunidade de falar do seu livro, Revolução Laura, que fala de maternidade e resistência, grandes combates da sua vida. Você esperava um sucesso tão grande desse livro? Não esperava. Para mim é motivo de grande alegria, né? Por várias razões. Primeiro porque eu não imaginava que viveria a maternidade com a Laura durante um processo eleitoral como vivi. Foi uma construção que foi se dando a partir da realidade concreta do Brasil, que foi me permitindo e me impondo, as duas coisas ao mesmo tempo, que eu vivesse, a Laura tem 3 anos hoje, então ela tinha 2 anos, quando eu fui candidata primeiro a presidente pelo Partido Comunista, depois a vice de Fernando Haddad, que ela viajasse eventualmente comigo, né? Como eu disse no início da entrevista, o Brasil é um país continental, viajar o Brasil sem estrutura material não é fácil, mesmo que eu divida completamente as responsabilidades com meu marido, significa ficar longos períodos fora de casa. Eu não acredito na reprodução do exercício do poder como os homens o fazem, quer dizer, negligenciando as responsabilidades com os cuidados e com o trabalho invisível que as mulheres fazem no cotidiano. Então, eu tinha que levar a Laura. E quando acabou a eleição, eu fui provocada por uma amiga, que é editora, que é fantástica, se eu achava que essa experiência se repetiria. E ela me fez ver o quão política essa experiência havia sido diante de um Brasil com tanto ódio, né, com tanta violência política. E acho que também por isso o livro faz tanto sucesso, porque ele é sim um diário, embora não seja diário cronológico, né, ele é um conglomerado de recordações, de cartas, de depoimentos sobre a minha maternidade, que é única, que eu não pretendo que seja generalizada, seja pelos meus privilégios, seja pelo espaço que eu ocupei, mas ele é também um depoimento sobre o quão acolhedor e generoso o nosso povo pode ser, mesmo diante de um ambiente de tanto ódio como o que eu vivi nas eleições de 2018. Então, tem sido extraordinário falar sobre isso, porque também o que nós vivemos no Brasil é a vitória daqueles que defendem o fim dos elos empáticos entre nós e o fim dos direitos humanos. E a acolhida que eu recebi com a Laura foi uma acolhida de quem acredita nisso, de quem conseguia se colocar no meu lugar com ela. Então, nós fazemos grandes batalhas, né?
a disputa de um modelo de desenvolvimento econômico, a disputa de um modelo de relações no mundo, de subserviência ou não ao capital e às grandes nações, mas nós também fazemos pequenas batalhas, né, cotidianas. E talvez a batalha mais importante que eu tenha feito foi mostrar que sim, é possível, que o amor é mais forte que o ódio, né? E as pessoas me responderam dizendo que sim, que ele é. E o livro fala sobre isso. Manuela Dávila, nesse giro europeu, você também fala de um outro combate importante contra as fake news e essa rede de ódio que te visam constantemente no Brasil. Depois que acabou a eleição, eu construí, junto com outros amigos, uma organização não governamental, um instituto que se chama E Se Fosse Você, justamente por identificar que a sociedade e o mundo da política tem trabalhado muito pouco ou de forma muito superficial com o que representam as fake news dentro do processo eleitoral brasileiro e dentro das democracias modernas. Acho que nós tratamos isso como se fosse algo periférico. Então, o fulano foi vítima de fake news. E não como algo central e que estrutura as vitórias da extrema-direita no mundo. A Alemanha, agora durante a eleição do Parlamento Europeu, o site de petições online Avaaz derrubou um conjunto de conteúdos que atingiu a marca de 500 milhões de visualizações. Nós estamos falando de conteúdos em redes identificáveis. No caso do Brasil, nós temos redes que não são identificáveis, como é o caso do WhatsApp, né? Então, é preciso falar sobre isso, do que a combinação de inteligência artificial, de robôs, com o uso de mineração de dados, as ferramentas de Big Data, quanto elas influenciam na disputa de consciência das pessoas e quais são os mecanismos que nós podemos criar para resistir a isso. Existem os mecanismos que são aqueles propostos pelos governos e que a extrema-direita adoraria que nós propuséssemos, como é o controle absoluto sobre a nossa comunicação. Eles torcem para que nós propusemos, por exemplo, para que nós comemoremos o que o WhatsApp fez na Espanha, quando na verdade o WhatsApp interferiu na eleição espanhola, na soberania da Espanha, quando derruba os grupos dos partidos políticos. E eu acredito que, para além do debate dos países sobre legislação, etc., existe um debate que nós poderíamos chamar de cidadania virtual, de conscientização das pessoas sobre o seu papel no compartilhamento e na confiabilidade, na credibilidade aferida às notícias que circulam na internet. E acho que nós precisamos fazer isso desde um ponto de vista intergeracional, né? Não existe professor e aluno ou pai e mãe nisso, né? Existem pessoas com diferentes papéis que precisam aprender a checar notícias, aprender a compreender os múltiplos caminhos que uma notícia percorre até a forma, a sutileza das formas. Tentar identificar as fontes. Até identificar fontes. Então, nós estamos fazendo isso também nesse instituto. Primeiro, nós nos dispusemos a construir um conjunto de conteúdos de comunicação contando a história de alguns personagens que são vítimas de ódio, porque no Brasil as fake news e o ódio caminham juntos, por isso eu sou tão alvo, porque eu sou mulher, né? Então, existem alguns grupos determinados que têm mais predisposição, então as mulheres, os negros e negras, a população LGBT. Então, pegamos Marielle Franco, pegamos Jean Willis, alguns personagens da política brasileira e mostramos o tempo, né, como foram construídas, como a polícia negligenciou, como o Estado algumas vezes legitimou a ação desses grupos organizados e contamos. E agora estamos organizando algumas plataformas de educação mesmo, virtual e presencial. Você citou o Jean Willis, ao contrário do Jean e da Márcia Tiburi, que também são visados e atacados no Brasil, você preferiu não se exilar e você continua no Brasil. Eu não acho que trata-se de preferir, né? Eu acho que cada um de nós tem condições muito objetivas e individuais e reage de forma única ao que nós estamos vivendo no Brasil. Em primeiríssimo lugar, eu não vivo no estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro é fraturado hoje pelo papel das milícias. A execução de Marielle Franco e a incapacidade do Estado brasileiro de publicizar a solução desse crime político faz com que qualquer
ator político que vive naquele estado possa se sentir permanentemente ameaçado. A posse de um governador que entra num helicóptero, sai atirando e que fala abertamente, o Estado brasileiro sempre fez, mas nenhum político tinha falado abertamente sobre o extermínio dos pobres com mira, né, como faz o governador Witzel, faz com que seja uma realidade. Então, por exemplo, eu tive acesso aos documentos de pedido de proteção do deputado Jean à Corte Interamericana e ao Estado brasileiro. E é nítido o deboche do Estado brasileiro às ameaças que eram feitas ao Jean. Essas ameaças eram feitas, como são a minha, Rosário, algumas outras pessoas, dentro do mesmo Chan, que é um espaço na internet, que realizou o massacre de Realengo e de Suzano, para que se tenha uma ideia da veracidade, da gravidade disso. Então esse é um fato, eu não moro lá. Segundo, eu acho que existem camadas, né, nossas, individuais, que façam com que nós resistamos de diferentes maneiras. Para mim a central é essa, né, o peso das milícias no Rio de Janeiro, e eu acho também que eu escrevo muito isso no livro, e para mim não é uma figura de linguagem, é uma expressão literal, as pessoas acham que eu uso como figura de linguagem. O fato de eu ter uma filha de 3 anos me salva, né? Porque eu sou condicionada, e da forma que eu a crio, claro, né? Mas eu sou obrigada a vibrar na frequência de uma criança de 3 anos. Então, nos piores momentos, quando eu recebo mais ameaças, eu chego em casa e tenho uma criança que altera a minha frequência, né? E acho que a Laura, então, nesse sentido, também faz com que eu ainda consiga estar no Brasil. E acho que existe muita legitimidade na decisão da Márcia, do Jean e de outros que virão, porque seja pelo medo real das milícias, seja pela autorização de violência, ninguém é obrigado a viver num país como eu vivo e se acostumar a ser chamada de puta em toda a esquina. Né? A palavra é feia no microfone, mas as pessoas precisam começar a ouvir o que nós ouvimos para que elas se choquem, porque é a isso que nós somos submetidos, né? Então, ninguém é obrigado a levar a filha para a creche, como eu levo, e ouvir que tem que ir embora do país ou que tem que ser torturado. Então, existe o medo da morte, mas existe também a exaustão da tortura psicológica dessa verdadeira legião de lobos solitários que são estimulados e mesmo provocados pelo presidente da República. Ao ponto que você disse que aqui na Europa você está experimentando um sentimento novo, que é de andar na rua sem medo de ser atacado. Não é novo, né? Ele é o que eu vivia antes no Brasil. Na verdade, ele é a gente poder distensionar. Os brasileiros, todos os brasileiros têm medo da violência, né? Nós temos 62 mil mortos por ano no Brasil, vítimas quase todos de armas de fogo. Então, todos os brasileiros, quando têm alguma oportunidade de sair do Brasil para passear ou para trabalhar, eles sentem a sensação prazerosa, que é poder tomar um ônibus e sair de noite caminhando sem o pânico de tomar um tiro ou de ser assaltado. Não é a isso que eu me refiro. Mas poder olhar para as outras pessoas sem achar que elas estão me olhando para me agredir fisicamente, ou a minha filha, como fazem, embora a Laura não esteja presente, é algo que grita porque torna mais claro o que é a tensão de ser um de nós no Brasil. Eu até hoje de manhã conversava, alguém me perguntou assim, será que isso não é crise de ansiedade? Eu brinquei, crise de ansiedade seria se as pessoas não me agredissem, se eu estivesse imaginando que elas me gritassem as coisas que elas me gritam durante o dia inteiro, né? Então, realmente isso é o que o presidente estimula e a gente precisa falar mais, porque senão parece que alguém que não aguenta mais isso está exagerando. E nós não somos obrigados a aguentar tudo. Em 2016, em Porto Alegre, na eleição municipal, após uma perseguição virtual a membros de sua família, o coordenador da campanha do PMDB, ou seja, não era de esquerda, se suicidou. E sempre tem um julgamento moral sobre quem se suicida, né? Ele foi fraco, eu falei, nenhum de nós sabe qual é o limite e consegue explicar exatamente as razões
que fazem com que o Plínio tenha se suicidado pela perseguição desses grupos de extrema-direita, fascistas, a membros de sua família, o quanto de culpa ele sentiu pela filha de 15 anos ter sido perseguida virtualmente, ou como aquilo afetou a relação dele familiar, ninguém sabe o quanto pesa em cada um, né? O quanto aquilo pode numa família não interferir e noutra fazer com que essa pessoa se suicide. É por isso que é tão grave o que estimula o presidente da República, é por isso que nós precisamos falar que existe a violência real do Estado brasileiro, né, e existe esse ambiente de tortura psicológica permanente com quem pensa diferente do presidente da República, que é automaticamente decretado um inimigo, um alvo a ser perseguido e exterminado. Manuela Dávila, agora para terminar, a militância de esquerda na Europa e no estrangeiro está muito ativa, fazendo vários atos, né, ressaltando, né, todos esses retrocessos do governo Bolsonaro. Inclusive, amanhã, no mesmo dia da sua palestra aqui em Paris, haverá uma manifestação contra ministros brasileiros que estão sendo recebidos por empresários franceses. Você acha que as democracias liberais, como a França, deveriam ter um posicionamento mais claro em relação ao governo Bolsonaro? Essa é uma contradição dos liberais no Brasil e aqui. A agenda econômica ou as saídas para a crise apontada por Bolsonaro, apontadas pela extrema-direita, muitas vezes são muito parecidas com as agendas dos liberais. E essa é uma das contradições que eles precisam explicar. Como cabe no mesmo mundo, né, um homem que abertamente é um militante contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos e essa agenda econômica. Qual é a zona de intersecção entre os conjuntos matemáticos dos liberais democráticos e ele, qual é o valor mais importante? A democracia ou a pauta econômica? Né? Essa é uma equação que não é fácil de ser solucionada por eles. Né? O que está em primeiríssimo plano? A democracia e os direitos humanos ou a agenda econômica? Essa é a pergunta que eles precisam responder. Para mim, está a Declaração Universal dos Direitos das Mulheres e dos Homens, dos Direitos Humanos. Né? Então, acho que o mundo precisa entender que o que acontece no Brasil é muito grave e que não é uma questão de esquerda ou direita, é uma ameaça ao povo brasileiro, é uma ameaça a quem pensa diferente. Muitos acham exagerado e os europeus que viveram o nazifascismo sempre acham que o uso da expressão fascismo para se dirigir a Bolsonaro, ou quase sempre acham que é um exagero. A primeira vez que a minha filha apanhou, ela tinha 45 dias, e ela apanhou de uma mulher que achava que ela não podia estar pendurada num pano, que nós chamamos de sling, porque eu era comunista. Quando nós lemos a Condição Humana de Hannah Arendt, nós podemos ver que ela fala como um princípio da construção do fascismo a desumanização do adversário, a ideia de que ele é uma categoria a ser exterminada, porque se um humano vê o outro como humano, ele não consegue agredir um bebê de 45 dias. Então, o discurso violento do presidente não precisa ele ou o Estado agredir a minha filha. Basta com as ferramentas de 2019, nós não estamos em 1945. Basta que ele construa isso. Então, acho que os liberais precisam saber o que está em primeiro lugar. Se são os valores relacionados aos direitos humanos ou se são as reformas trabalhistas, previdenciárias e as medidas de austeridade. Parece que para o capitalismo a democracia nunca foi muito importante. Foi assim, o Brasil, os países em desenvolvimento, infelizmente, conhecem isso de perto, porque nós já vivemos qual foi a escolha desses países e o quão pesou o silêncio desses países durante as ditaduras que o nosso continente viveu. Muito obrigada, Manuela Dávila, Obrigada. que participou do RF Convida de hoje.